As três principais fases do emagrecimento são a perda de peso, fase de estagnação e a fase de manutenção. Então vamos lá, vamos conhecer as três fases do emagrecimento. Então, esse é o processo, né? Acredito que você já está reconhecendo aí qual é o processo que você vai ter que percorrer de emagrecimento. E esse processo de emagrecimento, ele possui três fases importantíssimas que você tem que entender, tem que memorizar, tem que conhecer, para que você não pise em terras estranhas, para que você saiba todo o caminho que você vai percorrer. É igual quando você vai fazer uma viagem. Se você conhece a estrada, você já vai identificando o posto, os restaurantes, né? Você vai sabendo certinho as curvas, as rotatórias, tudo que você tem que fazer você já conhece. E essas três fases você tem que conhecer de cor e salteado, para você saber quais momentos você vai passar aí por tribulações, por dificuldades. Eu sempre digo que tudo que é planejado tem maiores chances de dar certo. E no emagrecimento não é diferente. Por isso é extremamente importante você entender esse processo e as suas fases. Não é muito mais fácil dirigir quando se conhece o caminho? Então conhecer os obstáculos, as subidas, as descidas, os lugares fáceis, né, de você transitar, conhecer os lugares difíceis que você vai ter que passar, fica muito mais fácil de fazer a viagem. Então emagrecer não é um processo para ser realizado perdido, no escuro, né? Sem saber para onde vai, sem saber onde começa, sem saber onde que termina, né? Eu vou pegar os treinos na internet e vou fazer a dieta do ovo e vou emagrecer. Não, pode até emagrecer, mas depois volta. Então você não pode fazer de qualquer jeito, no escuro. Afinal de contas, você está mexendo com o funcionamento do seu corpo. Já pensou em desenvolver uma bulimia, uma anorexia, porque de alguma forma agrediu o seu corpo aí, restringiu ele de comer alguma coisa, ele ficou restrito e agora desenvolveu algum transtorno? Então você tem que fazer as coisas consciente, saber o que está fazendo. Você precisa conhecer o processo, você precisa entender o processo. E em contrapartida, saber todas as fórmulas que irá precisar para realizar essa matemática. Então, por exemplo, sendo assim, conhecer as fases do emagrecimento vai permitir que você esteja sempre um passo à frente. Quando você está dirigindo com o seu carro lá, está indo para uma cidade que você já foi, desde menino você vai com seu pai, com sua mãe, e agora você tem seu carro e você vai com seu carro. Você fala, nossa, um pique de combustível, tem um pique de combustível, será que chega? Não chega porque tem um posto ali na frente. Chega, eu sei que chega, tem um posto ali na frente, né? Então você conhece a estrada, conhece o caminho, você está um passo à frente. Então fica muito mais fácil conhecendo essas três fases do emagrecimento. As principais fases do emagrecimento são a fase de perda de peso ativa, guarde bem isso aí, a fase de perda de peso ativa, a fase de estagnação e a fase de manutenção. Tem que conhecer essas três fases. Conhecendo essas três fases, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Para realmente emagrecer e sustentar seus resultados no longo prazo. Então você precisa entender as características de cada uma. Cada fase dessas, cada etapa dessas três possui uma característica diferente, que vai ter uma influência ali no seu dia a dia, na sua vida e no seu processo de emagrecimento. E você tem que entender cada uma delas. E quais são elas? Então vamos falar da primeira fase, perda de peso ativa.
A primeira fase, que é a perda de peso ativa, é a fase em que a perda de peso ocorre efetivamente. E a grande motivação gerada pelo peso na balança, né? Você começa a perder muito peso e aí você fica motivado, né? Por isso que é perda de peso ativa. Como você está sedentário, né? Seu corpo está sem condicionamento físico e o que queima gordura é o consumo de oxigênio. E como você está sem condicionamento, a sua frequência cardíaca acelera mais rápido e em contrapartida você consome mais oxigênio em pouco tempo, né? Então quer dizer que é uma fase que você queima mais gordura. E eu vou falar disso futuramente. Então, de maneira geral, tem uma duração limitada de 3 a 6 meses em média. Então, de 3 a 6 meses, você fica queimando gordura ali, porque você está descondicionado, principalmente as pessoas sedentárias, né? Então, é mais fácil perder gordura de 3 a 6 meses, nesse primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, você vai ficar de 3 a 6 meses perdendo muita gordura. Tem gente que é só até 3 meses, aí já entra na estagnação. Tem alguns que vai até 6, né? Também pode variar de indivíduo para indivíduo, mas existe muita motivação nessa fase, porque você está perdendo gordura, você está animando, né? Então recomenda-se que foque bem nesses 6 meses. Os primeiros meses de perda de gordura, fique focado porque vai ser a fase que você mais vai perder peso. Como eu disse, principalmente você que é sedentário. O seu corpo não está acostumado, então esse choque, essa mudança de hábito vai provocar no seu corpo um gasto energético muito maior, porque como eu disse, o que queima gordura é o consumo de oxigênio, e o que faz o consumo de oxigênio aumentar, te deixar ofegante, é acelerar a frequência cardíaca, e depois que você estiver mais condicionado, isso vai dar uma estabilizada, uma estagnada. Vai ser aí que você vai queimar menos gordura. E aí que você vai para a segunda fase. Então, vamos falar da segunda fase, a fase de estagnação. Qual é a fase de estagnação? Você foi lá, ficou de 3 a 6 meses treinando, queimou bastante gordura, perdeu 15, 20 quilos de gordura e tá super feliz. Aí de repente você nota que parou, tá tudo mais difícil. Esse momento de estagnação na perda de peso, ela é muito individualizada, mas geralmente ela acontece de 6 meses a 1 ano. Então o de perda de peso ativa pode ir de 3 a 6 meses e o de estagnação de 6 meses a 1 ano. Você viu que parou de perder peso, você já sabe que entrou no processo de estagnação, né? Após o início do programa de emagrecimento, você conta de 6 meses a 1 ano, pode ser que você esteja aí no processo, no estágio de estagnação. No início, é normal perder muito peso, né? Quem já fez processo de emagrecimento sabe que no começo é estouro, no começo é oba-oba e você é só comemoração. Depois vem a maturidade, né? Depois o corpo começa a equilibrar o gasto energético diário, né? Você começa a se condicionar, você começa a acostumar com a sua rotina de treino, né? O corpo começa a reconhecer aquilo como uma rotina, né? Algo que faz parte ali do seu dia a dia. Então o corpo já começa a entrar num condicionamento que dificulta mais a perda de gordura, né? Diminuição do seu percentual de gordura. Mas é normal, com todo mundo acontece isso. Por isso que você tem que se planejar para chegar nessa fase de estagnação já perdido bastante peso, né? Já com a sua meta praticamente concluída. E aí depois desse processo que você viu que entrou na estagnação, né? Você vai começar a perder pouco peso por mês, e aí em seguida você entra na fase de manutenção. O que é manutenção?
você já fez todo a lição de casa, todo o trabalho duro você já fez. E agora você tem que manter isso, né? Fazer uma manutenção nisso. Como a obesidade é uma doença crônica, a manutenção também deve ser contínua, né? E nessa fase vale a pena estabelecer um peso alerta, como por exemplo de 2 a 3 quilos, né? Acima do peso mínimo. Você viu que você aumentou 2, 3 quilos, vixe, já muda um cardápio, já conversa com seu treinador ou você mesmo muda seus treinos, dá um estímulo a mais e para ir sempre fazendo uma manutenção, né? E o ideal é você monitorar isso aí uma vez por mês, né? Uma vez por mês você pesa, você vê como que tá, ou você vai no seu profissional aí de confiança, no educador físico ou no nutricionista e faz uma avaliação. Uma vez por mês você vai fazendo esse acompanhamento, né? Porque na fase de manutenção você já fez o que tinha ter sido feito. Ou você parte para o aumento de massa muscular, né, e vai buscar outras vertentes, resistência, por exemplo, força, né, condicionamento cardiorrespiratório, mas o emagrecimento vai ficar um pouquinho mais difícil. Não estou falando que não vai emagrecer mais, mas se você ficou aí um ano num processo de emagrecimento, se você perdeu aí, que ao meu ver, né, e todos os meus companheiros aí de profissão que eu converso também concordam, meus amigos a gente sempre conversa sobre isso, 5 quilos é o recomendado por mês. Porque veja bem, você vai perder mais de 5 quilos, você começa a agredir sua pele, né? Mesma coisa de você inflar um balão, você vai inflando pouquinho em pouquinho o balão. A hora que o balão tá cheio, você esvazia de uma vez. O que vai acontecer com o balão? Ele vai ficar todo enrugado. Não dá tempo dele voltando ao normal aos pouquinhos. Então, um processo de emagrecimento, para ele ser eficaz, você tem que fazer no máximo 5 quilos por mês e se possível, dentro do seu programa de treinamento, ter também exercícios hipertróficos para você ir aumentando a sua massa muscular, vai aumentando de dentro para fora, né? E vai emagrecendo. Porque a pele, ela é um órgão que ela não pode ser agredida. E o emagrecimento muito rápido, ela agride a pele. É onde você vê, né, problemas muito grandes de flacidez. Mulheres que têm que fazer cirurgia, né, na região do tríceps, porque fica muito flácido, né, sobra muita pele. Por quê? Porque emagreceu de uma vez. O corpo não recebeu um choque que não deu tempo da pele acostumar e ir voltando aos poucos, né? Então, você faz na fase de manutenção, uma vez por mês você vai fazendo aí uma avaliação, né? E vai mantendo, né? Outro conselho que eu dou, pessoal, e eu falo isso sempre para os meus alunos de emagrecimento, todo final de ano existe um aumento de peso considerável ali no mês de dezembro, janeiro. Por quê? É férias. Vai para casa da tia em Minas, vai comer pão de queijo, vai comer churrasco, vai beber cerveja, vai para praia, vai comer. E vai comer, então faz a sua manutenção em dezembro, janeiro, faz a sua manutenção, que aí você sabe que nesse mês você nem vai treinar direito, não vai treinar, então vai só fazer manutenção. E melhor ainda, lá para setembro, outubro e novembro, você se prepara para o dezembro. Então lá em setembro, você já põe em mente, vou perder em setembro, outubro e novembro, no mínimo 5 quilos nesses 3 meses. É muito pouco, vai dar menos de 2 quilos por mês. Se você perder 2 por mês, você chega em dezembro e estouro. Você pode comer bem, pode descansar um pouco, relaxar um pouco, para pegar firme no ano que se inicia. Você viu como que é a periodização? Como que é planejado? Então, você começa o processo de emagrecimento, chegou setembro, se você estiver na estagnação, você
dá um choque, perde aí de 5 a 6 quilos para ficar no final do ano tranquilo. E aí você vai recuperar esses 6 quilos. E aí você começa o ano tudo de novo. E aí, como eu acabei de dizer, como a obesidade é uma doença crônica, a manutenção disso também tem que ser contínua. Não vai parar. Você nunca vai poder comer feito um louco, de comer desenfreado, sem ter para você essas consequências. Quanto mais velho você ficar, quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ser queimar essas gorduras. Isso é fato, é fato. Quanto mais velho ficar, mais difícil é. Então começa a educar o seu organismo agora. Se prepare, eu sempre falo, se prepare para os dias que virão. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade.